Olá, queridos alunos e alunas. Vamos para mais uma aula no livro de Romanos? Vamos orar. Obrigada, Senhor, por mais uma vez podermos estar juntos para continuarmos, ó Deus, a estudar a Tua palavra, Pai. Obrigada porque o Senhor nos permite separar esse tempo da nossa vida para mergulharmos mais nas grandezas, nas profundezas da Tua sabedoria, Senhor, do conhecimento do Senhor. Louvado seja o Senhor. Ilumina-nos, abençoa-nos, ó Deus. Assista-nos agora, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, nosso Deus. E oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós praticamente chegamos ao meio dos nossos estudos. Como nós vimos na primeira aula, a Carta aos Romanos, ela é dividida em duas grandes divisões, duas grandes partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao 11, é descrito a doutrina da salvação, a condenação de todos os homens sem exceção e a necessidade da justificação pela fé. Essa foi a primeira parte da divisão dessa carta. A segunda parte nós estaremos a iniciar hoje, que vai dos capítulos 12 até o 16, que fala da vida prática, a aplicação na vida da igreja. Então, a primeira parte é a parte mais doutrinária e a segunda parte é aquela parte onde Paulo se dedica a mostrar como é que se vive a justiça de Deus no dia a dia, como o crente pode viver a justiça de Deus como justificado pela fé no dia a dia e nos mais variados tipos de relacionamentos e circunstâncias. Então é isso que nós estaremos estudando a partir de hoje. E no capítulo 12, Paulo começa com aqueles dois versículos muito conhecidos, se calhar você já pregou nesses versículos, né? Quando Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esses são os dois primeiros versículos do capítulo 12. E Paulo, ele começa então dizendo, rogo-vos, pois, irmãos. Na verdade, este pois, ou portanto, que ele diz ali, está a se referir a tudo aquilo que ele já falou, já ensinou até o capítulo 11. Então, todo o ensinamento a respeito da justificação pela fé, da graça de Deus derramada sobre nós, da eleição que nos leva realmente a ter um conhecimento de Deus, que nos leva a sermos filhos adotados de Deus, esses sobre quem já não pesa nenhuma condenação, nenhuma consequência penal ou definitiva do pecado não pesa mais sobre nós, porque nós somos agora filhos amados de Deus. Então Paulo, ele diz, rogo-vos, pois, eu, irmãos, pelas misericórdias de Deus. A base do pedido aí de Paulo são as misericórdias de Deus. Ele pede para nós nos lembrarmos, né, de tudo que Deus já fez por nós, dessa nova vida que nós desfrutamos agora, de justificados pela fé, de aceitos incondicionalmente pelo nosso Pai. Ele então pede que nós, por causa dessas misericórdias recebidas, nós tomemos a iniciativa e trabalhemos ativamente para a nossa santificação, para que a transformação das nossas vidas realmente aconteça. Deus está a trabalhar em nossas vidas, irmãos. Nós vimos no capítulo 8, né, Paulo dizendo que todas as coisas cooperam
juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para que sejamos conformes à imagem de seu Filho. Esse é o alvo de Deus, que nós sejamos parecidos cada vez mais com o Senhor Jesus. E então, essa nova vida que nós temos agora, morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Essa nova vida, ela tem algumas situações, ou ela tem algumas exigências da parte da sociedade, por parte da igreja, e mesmo individualmente nós temos responsabilidades também nessa nova vida que o Senhor nos deu. E Paulo, então, ele diz nesse texto: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, em contraste com o sacrifício do Antigo Testamento, que era sacrifício de animais que, como a Bíblia mesmo diz, que jamais poderiam perdoar pecados, mas eram sacrifícios que figuravam a Jesus, que veio e foi o Cordeiro de Deus que foi oferecido por nós. Mas Jesus também se ofereceu, derramou sangue. Então Paulo apela a nós que hoje nós nos ofereçamos como sacrifício vivo, não mais como um sacrifício morto, mas que nós possamos oferecer os nossos corpos, a nossa vida, o nosso ser completo para Deus. E ele diz que esse é o nosso culto racional, porque o culto que era oferecido através do sacrifício de animais não era um culto racional, era um ritual, na verdade, né, que Deus havia estabelecido para que os homens fizessem, mas era um ritualismo, não era algo que realmente era racional, emocional, que envolvia o ofertante de forma como agora a oferta de Jesus nos envolve. Agora, quando nós oferecemos um culto a Deus, nós somos envolvidos pelo amor, pela intimidade com Jesus, pelo relacionamento com Ele, e esse culto passa a ser um culto racional, não apenas um culto ritual. E ele continua a dizer ali que não vos conformeis com este século. Como nós sabemos, essa palavra século não está a dizer exatamente sobre 100 anos, né? Que seria literalmente o que significa século. Mas essa era, esse mundo, não vos conformeis com o mundo. Não entrem na forma do mundo. Com licença, irmãos. No sentido de nos conformarmos com os sistemas e valores que esse mundo oferece e muitas vezes tenta nos impor. Não nos conformar, não entrar na forma, naquilo que é discordante com a palavra de Deus e com o reino de Deus, porque agora nós participamos de um reino diferente, não é mais o reino das trevas, é o reino de Deus, e nesse reino o estilo de vida é diferente do estilo de vida vivido neste século ou nessa era, nesses tempos em que nós vivemos. E então, exatamente sobre essa questão do sacrifício vivo, aqui nós temos, né, sacrifício vivo é estar à disposição de Deus por inteiro. Significa estar disposto a obedecê-lo em qualquer coisa que ele diga em relação a qualquer área da vida e constantemente estar disposto a dar graças a Deus por tudo que ele envia em qualquer área da vida. É uma submissão total, é uma disposição de estar sujeito, submisso ao Senhor em todos os momentos. Isso é então o sacrifício vivo que devemos hoje oferecer a Deus diariamente. E no versículo 2,
Desculpa. Paulo diz, mas transformai-vos. Esta palavra, ela é muito interessante porque ela tem um significado de metamorfose. Em grego é metanoia. E a metamorfose é algo que nós conhecemos. Por exemplo, a borboleta, ela passa por uma metamorfose. Quando primeiro tem os ovinhos, depois uma larva, depois vem o casulo. Nessa fase de casulo, ela passa alguns dias, até que finalmente nasce uma nova borboleta. Totalmente diferente daquele ovinho que foi colocado pela borboleta mãe. E totalmente diferente daquela lagarta, daquele casulo. Outra coisa que também nos mostra a respeito da metamorfose é a metamorfose dos anfíbios. Há vários anfíbios que passam por isso. Aqui na beira talvez seja bem conhecida essa metamorfose do sapo ou da rã, que também começa com os ovos, né, as larvas, depois o girino, depois a rã ou sapo jovem e, por fim, o sapo ou a rã adulta. Quase toda criança já acompanhou esse processo, né? Inclusive, quando eu era criança, eu pensava que esses girinos eram peixinhos, até que o meu pai me explicou, não, isso aí vai se transformar em sapo mais tarde. Então, irmãos, é isso que Paulo apela para nós, que nós estejamos dispostos a passar por essa metamorfose, por essa transformação total, que nos leva realmente a sermos pessoas diferentes daquilo que éramos antes. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E no versículo 3, ele diz que pela graça, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmos além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nesses próximos versículos agora, Paulo fala sobre os dons espirituais. Nós já estudamos sobre os dons espirituais na cadeira de doutrinas, né? Quando estudamos a respeito do Espírito Santo. Não vamos agora falar especificamente sobre dons, mas sobre como Paulo diz aí que nós devemos usar os nossos dons na igreja para a edificação do povo de Deus. Ele diz que nós não devemos pensar além do que convém a respeito de nós mesmos. Quer dizer, nós devemos ser humildes. O nosso serviço a Deus, o uso dos dons e habilidades que Deus nos dá, deve ser feito com humildade, sem arrogância. Irmãos, infelizmente, muitas pessoas se aproveitam de cargos, de funções que tem na igreja para se aparecerem, para darem a entender que são mais do que os outros, se sentem assim num patamar superior aos outros irmãos. Isso é exatamente o que Paulo está dizendo. Cada um pense com moderação a respeito de si mesmo, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quer dizer, Deus, ele repartiu para cada um o dom da fé. Não é que uns têm mais e outros menos, não, todos possuem, todos foram salvos pela fé, né, pela graça e a fé em Jesus. Então, é assim que nós devemos exercitar, assim que nós devemos viver a nossa vida na igreja, com humildade. E nós devemos, então, não podemos nos sentir superiores a ninguém. Tudo que nós recebemos foi pela graça.
Nada que nós temos ou somos é por causa da nossa esperteza ou por causa que nós somos melhores do que alguém. Não. Tudo que nós temos é graça, desde a nossa salvação até os dons, até o serviço que nós podemos oferecer a Deus é graça. Nós recebemos do Deus triuno. E a partir do versículo 25, então, Paulo, ele vai falar, então, que a prática da justiça, ela implica em nós termos amor uns pelos outros, de nós exercermos o amor, de estendermos o amor a todos. Não só aos nossos irmãos, como estava a falar no texto anterior, né? Amar a igreja, servir com moderação, com humildade, mas também com relação a todo tipo de pessoa. Esse texto, o próximo texto agora de 9 a 21, nos ensina que nós devemos ter amor, além de ter amor para com todos os irmãos, nós devemos também amar os nossos inimigos. Paulo tinha inimigos, Jesus tinha inimigos. Nós também temos inimigos, infelizmente, há pessoas que não gostam de nós, que tentam nos prejudicar. E muitas vezes só por causa da nossa escolha de sermos cristãos, de servirmos a Cristo, de vivermos uma vida diferente. Isso incomoda muitas vezes as pessoas. A santidade incomoda as pessoas. Então, mas mesmo assim, com essas pessoas, nós precisamos estender amor a elas também. A nossa responsabilidade, como diz nesse texto, é que quando depender de nós, nós devemos ter paz com todas as pessoas. O versículo 17 diz: não torneis a ninguém mal por mal, isso é, não retalie, se alguém te fez mal, faça o bem. Se alguém te insultou, devolva com calma, com amor, com mansidão. Não insulta de volta. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, todo tipo de pessoas. E, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Às vezes não é possível, né, irmãos? Às vezes nós fazemos de tudo, mas há pessoas que não querem viver em paz conosco. Então, dessas pessoas é melhor nos afastarmos. Mas, se possível, nós, quando depender de nós, temos que viver em paz com todos os homens, tanto sejam crentes, descrentes, amigos ou inimigos. Nós temos que estender o amor a todos. E agora, a partir do capítulo 13, Paulo fala a respeito do nosso relacionamento com as autoridades. Então, ele diz como nós devemos nos relacionar conosco mesmos, depois com a igreja, depois com os incrédulos, depois com os inimigos, e agora ele fala como devemos nos relacionar, como a justiça de Deus vai ser vivida através de nós em relação às autoridades civis, ou como o cristão deve se relacionar com as autoridades do governo. Então, irmãos, com base nas misericórdias de Deus sobre nós através do Evangelho, Paulo ensina que todo cristão deve estar sujeito às autoridades. Isso é algo que o capítulo de Romanos 13 nos ensina, que todo cristão deve estar sujeito à autoridade e ao governo civil. Por quê? Por quais razões nós devemos estar sujeitos às autoridades civis, ao governo? Em primeiro lugar,
Paulo diz que devemos nos sujeitar porque é a coisa certa a fazer. No versículo 1, ele diz: todo homem, pois, esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, irmãos, em primeiro lugar, é a coisa certa a fazer. Em obediência a Deus, nós devemos reconhecer que toda autoridade foi estabelecida por ele. No texto de Daniel, capítulo 4, versículo 17, diz: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Se nós cremos que Deus é soberano e nós vivemos nessa verdade, nós vamos crer e nós vamos nos sujeitar às autoridades superiores, porque a Bíblia diz que elas foram instituídas por Deus. Então, é a coisa certa a fazer. Em segundo lugar, devemos nos sujeitar à autoridade, porque é a coisa sábia a fazer. Paulo está dizendo que o governo é necessário para fazer com que seja possível a convivência dos homens. Onde não há governo, há caos. Onde não há autoridade, há caos, há bagunça. Por pior que seja o governo, ele traz um pouco de estabilidade a uma cidade, a um país. Se não há nenhuma autoridade, simplesmente a confusão toma conta e o caos se instala. Então, é a coisa sábia a fazer, é obedecer às autoridades. E, em terceiro lugar, nós devemos obedecer às autoridades porque é justo. É o que diz aí no versículo 6. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. O governo é um serviço difícil. Governar é um trabalho árduo. Por mais que os governantes tenham muitos privilégios, mas é um trabalho difícil e nós temos a obrigação, então, de pagar às autoridades o que é devido a eles. Então, no versículo 7, diz: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então, no âmbito do governo, nós precisamos cumprir as nossas obrigações de cidadãos. E Paulo continua dizendo aí que nós podemos nos sujeitar às autoridades, que nós devemos nos sujeitar às autoridades. Mas uma pergunta muitas vezes surge: nós devemos nos sujeitar completamente, em qualquer circunstância, em todas as coisas? E nós já sabemos a resposta disso, né? O princípio bíblico é claro em ensinar, em várias passagens, que nós devemos nos submeter ao governo, até o ponto em que essa submissão ao Estado passa a implicar em desobediência a Deus. Quando o Estado exige aquilo que Deus proíbe, ou proíbe aquilo que Deus exige, então nós temos que fazer uma escolha. E essa escolha é resistir, é não se sujeitar, é desobedecer ao Estado a fim de obedecer a Deus. Nós vemos alguns exemplos. No caso mesmo daquelas parteiras lá no Egito, elas desobedeceram a ordem de Faraó de matar todos os meninos do sexo masculino que nascessem. Nós vemos Daniel e seus amigos várias vezes tiveram que desobedecer decretos
porque eram decretos que iam contra a vontade de Deus para a vida deles. Os apóstolos também são exemplos de que muitas vezes foram ordenados não mais pregarem no nome de Jesus e eles simplesmente disseram que não poderiam obedecer, porque eles não poderiam deixar de falar de Jesus. E nesse caso, eles iriam obedecer a Deus e não aos homens. Então, é isso que nós vemos na Bíblia a respeito dessa obediência às autoridades. Não é uma obediência absoluta, mas é uma obediência que é exigida de nós e nós devemos realmente analisar sempre a respeito do que né, de como devemos viver a nossa vida civil, como devemos viver a nossa vida como cidadãos. No próximo versículo, no versículo 8, Paulo fala: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Antes, no versículo anterior, ele falou para pagar ao governo o que lhe é devido. Agora, no versículo 8, ele fala no âmbito geral, não mais no governo, mas que o crente ele não deve ficar devendo coisa alguma a ninguém, exceto o amor ao próximo. A única dívida eterna que o crente tem, que nunca será pagada completamente, é o amor. Irmãos, fazer dívidas não é pecado. Agora, não pagar dívidas, além de pecado, é um péssimo testemunho para o Evangelho. Então, como cristãos maduros, nós precisamos honrar os nossos compromissos financeiros e não ficar a dever a ninguém. A dívida de amor, e essa sim, nós vamos continuar sempre, porque diz ali que quem ama cumpre a lei. Aquele que ama o seu próximo não vai roubar, não vai matar, não vai adulterar. Quem ama não cobiça, quem ama obedece o seu pai e a sua mãe. Como diz aqui no texto, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, como cristãos, nós precisamos amar sempre, sem desanimar, porque quando amamos, estamos a cumprir a lei. Esse capítulo 13 iniciou com uma importante orientação a respeito de como nós podemos ser bons cidadãos, relacionar-nos bem uns com os outros, e termina dizendo a razão pela qual nós devemos agir assim. Nada pode motivar-nos mais do que o nosso encontro com Jesus. Aqui diz que nós conhecemos o tempo, no versículo 11. Digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Nós sabemos que cada dia que vivemos é um dia a menos à espera do nosso Salvador, de Jesus que há de voltar para buscar a sua igreja. Então, essa esperança deve ser aquilo que nos motiva a viver, a cumprir os nossos deveres cristãos, sejam eles quais forem. A certeza de que o Senhor Jesus está às portas, a expectativa da volta do Senhor é algo que nos inspira a obedecermos e a vivermos de acordo com a lei de Deus. O governo humano é algo transitório. As instituições são divinas, mas são provisórias. Agora, no dia do juízo, tudo isso cessará, porque nós teremos acesso a novos céus e nova terra, onde haverá justiça e haverá um governo totalmente diferente do que nós vivemos aqui. Então, irmãos, Paulo nos chama para vivermos à luz desse dia. É o que diz aqui no versículo 12, né? Vem chegando o dia, deixemos
as obras das trevas, nos revistamos de Cristo e das suas obras, ofereçamos os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e vivamos assim à espera do nosso Salvador, que virá com certeza. Essa é a nossa maior motivação para deixarmos com que a nossa vida seja transformada pelo poder de Deus, para nos submetermos à vontade de Deus, para amarmos uns aos outros, amarmos os inimigos, sujeitarmos-nos às autoridades. E assim podemos dizer: Maranata, Jesus, vem, Senhor Jesus. Estamos preparados para a sua volta. Amém, irmãos? Que essa seja realmente a nossa oração a Jesus. Maranata, Senhor, eu estou pronto.